Pessoal, salve Maria! Estamos aqui para mais um vídeo hoje no canal Cristo Vincit. Não deu para eu gravar o vídeo da quarta-feira por conta das tribulações da semana. Estou fazendo um vídeo hoje, dia 16 de janeiro de 2016. E vamos dar continuidade aos vídeos então com o nosso estudo do livro Regras para Conhecer a Fé Verdadeira, ou Comunitório de São Vicente de Lerins. E voltamos agora mesmo. Então, pessoal, voltamos com o estudo do nosso livro Regras para Conhecer a Fé Verdadeira, ou Comunitório de São Vicente de Lerins. Também tem pessoas que dizem São Vicente de Lerins. Lerins eu acredito que é porque seja francês, mas tem gente que diz Lerins. Então, às vezes tem gente perguntando qual livro que é esse. Então é esse aqui, Regras para Conhecer a Fé Verdadeira, ou Comunitório. A edição que nós estamos estudando é da editora Permanência. E vimos o capítulo 1º e o capítulo 2º no último vídeo. Hoje a gente vai ver o capítulo 3º exclusivo. É um capítulo bem curtinho, mas é um capítulo que dá muito pano para manga. O terceiro capítulo, então, dessa edição que eu estou com ela, está na página 17. E é bem curtinho, que diz o seguinte: exemplo de como aplicar a regra. Bom, qual regra? A regra do capítulo 2º, que a gente já havia estudado. A regra para distinguir a verdade católica do erro. Então, bom, esse é o capítulo 2º. O capítulo 3º é exemplo de como aplicar a regra. Bom, nesse terceiro capítulo, então, São Vicente, ele faz 4 perguntas, ele mesmo responde essas perguntas, e que são exemplos claros e clássicos de como fazer a aplicação da regra para distinguir a verdade católica do erro. Bom, vamos lá então. Capítulo 3º, exemplo de como aplicar a regra. Qual deverá ser a conduta de um católico se alguma pequena parte da Igreja se separar da comunhão da fé universal? Ele responde: não cabe dúvida de que deverá antepor a saúde do corpo inteiro a um membro podre e contagioso. Bom, eu vou ler todo o capítulo, que é bem curtinho, e depois volto comentando cada pergunta. Acho que assim fica mais fácil para não interromper o raciocínio. Continua o santo. Mas, se se trata de uma novidade herética que não está limitada a um pequeno grupo, e se se trata de uma novidade herética que não está limitada a um pequeno grupo que ameaça contagiar a igreja inteira? Continua o santo. Em tal caso, o cristão deverá fazer todo o possível para aderir à antiguidade, a qual não se pode mais evidentemente ser alterada por nenhuma novidade mentirosa. Terceira pergunta. E se na antiguidade se descobre que um erro foi compartilhado por 2 ou 3 homens, ou mesmo por toda uma cidade, ou por uma região inteira? Neste caso, deve-se ter o máximo de cuidado em preferir os decretos universais e antigos da Igreja Católica, se houver a temeridade e a ignorância daqueles poucos. Quarta pergunta, quarta e última. E se surgir uma nova opinião sobre a qual nada foi ainda definido? Responde o santo. Então é preciso indagar sobre as opiniões dos nossos maiores, daqueles que, em diversos tempos e lugares, sempre permaneceram na comunhão e na fé da única Igreja Católica, e vieram a ser mestres comprovados para confrontá-las com a nova opinião, e tudo aquilo que tiver sido sustentado, escrito e ensinado, aberta e frequentemente e constantemente, não por um ou por 2 apenas, mas por todos juntos, com um mesmo e único sentido, entenda que isso mesmo deve ser crido sem vacilação alguma. Bom, então encerrou-se o terceiro capítulo, como eu disse, é bem curtinho, e vamos então para um breve comentário a respeito desse terceiro capítulo, que é bem atual. A primeira pergunta então do terceiro capítulo, vamos voltar.
Qual deverá ser a conduta de um católico se alguma pequena parte da igreja se separar da comunhão na fé universal? O santo então responde: não cabe dúvida de que deverá antepor a saúde do corpo inteiro a um membro podre e contagioso. O catecismo nos ensina que a pior e a pena mais grave que um católico pode sofrer é a pena de excomunhão. O que é a pena de excomunhão, então? É uma pena canônica que afasta, retira o herege, né, propriamente dito, o herege, da comunhão da igreja. Mas por que isso? Né? Por quê? Porque foi Nosso Senhor mesmo quem ensinou. Nosso Senhor ensinou que a igreja deve separar aquilo que não presta do seu corpo. Quando ele mesmo diz: é melhor entrar no inferno sem um olho do que é melhor entrar no céu sem um olho do que entrar no inferno com os dois. Ou seja, ele diz antes: se um olho te faz pecar, arranque-o e jogue fora, porque é melhor entrar no céu sem um olho do que no inferno com os dois. Bom, o que ele quer dizer com isso? É melhor separar esse sujeito herético da comunhão da igreja do que deixá-lo na igreja e contaminar todo o corpo. Né? É melhor que a maior parte dos fiéis entre no céu sem esse fulano do que todo mundo ir para o inferno com ele. Né? Bom, então está claro a pena de excomunhão. Então, ou seja, deve se separar. Também assim acontece na medicina. Se alguma parte do corpo dá algum problema, que pode comprometer todo um corpo, por certo, um médico não vai permitir que o doente, o paciente, né, continue com aquele membro podre que pode comprometer todo o corpo. Então, o que o médico faz? Amputa, retira, né, exclui da comunhão do corpo total aquele membro ruim. E é assim também que a igreja, na sua divina sabedoria, faz com o mandado do Nosso Senhor, seu santo fundador. Bom, a segunda pergunta é mais interessante que a primeira. Diz assim: mas e se trata de uma novidade herética que não está limitada a um pequeno grupo que ameaça contagiar a igreja inteira? O santo responde: em tal caso, o cristão deverá fazer todo o possível para aderir à antiguidade, a qual não pode mais evidentemente ser alterada por nenhuma novidade mentirosa. Bom, o segundo caso já é mais peculiar. Porque no segundo caso, São Vicente fala de uma grande parte da igreja que está com uma novidade herética, com uma novidade mentirosa. Bom, o que se deve fazer então? São Vicente dá a regra. Ele diz que devemos voltar à antiguidade. Bom, o que a antiguidade sempre ensinou a respeito de determinada coisa? Vamos então aderir ao que a antiguidade sempre ensinou. Bom, vamos então pegar um exemplo clássico. Ecumenismo. O que a igreja sempre ensinou sobre ecumenismo? Bom, até na década de 60, todos nós sabíamos, pela encíclica Mortalium Animus e outras encíclicas, por exemplo, a Miraribus também, do Papa Gregório XVI, nós sabíamos que o ecumenismo tinha um porquê, um quê e um porquê. Bom, o ecumenismo servia para quê? Servia para converter os pagãos, converter as pessoas que estão nas falsas religiões. Né? Então, não era esse dito diálogo fraterno. Era um diálogo para a conversão dos povos, né, dos povos pagãos. Como São Paulo fez, nas cartas católicas mostram, como São Pedro e todos os apóstolos fizeram. Então, o ecumenismo servia então para a conversão desses povos. Bom, e o que então fazia o sujeito sair lá da Europa para ir descobrir as Índias, descobrir as Américas, descobrir os povos? Bom, eles eram tocados por esse ardor missionário, justamente por isso, para levar a Sagrada Escritura, levar o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os pagãos. Era isso que movia esses povos, a Europa, sobretudo, a descobrir
os povos, os outros povos, né, para levar a eles a boa nova da Sagrada Escritura, a boa nova do Santo Evangelho. O conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sem o qual ninguém pode se salvar. Bom, tudo bem. Até então, a década de 60 passada, nós vivíamos assim. Mas então, agora não, o ecumenismo tem uma nova roupagem, tem um novo espírito. Bom, qual é o espírito do ecumenismo hoje, então? Não é convencer ninguém da verdade. O ecumenismo hoje está para quê? Está para um diálogo fraterno, onde as pessoas não precisam ser incomodadas, não precisam sair das suas religiões para aderir à verdadeira religião católica apostólica romana. Bom, essa é uma ideia falsa de ecumenismo. É falsa por quê? Porque nunca se pregou assim. Nunca se pregou assim. Bom, se eu não preciso convencer a pessoa que está na falsa religião de aderir à verdadeira religião católica, para que eu vou fazer missão? Para que o sujeito vai deixar tudo aqui e ir para os lugares mais remotos, mais longe? Mais longe é para poder convencer as pessoas, olha, você precisa conhecer a verdadeira fé. Bom, para que a pessoa vai fazer isso se agora podemos sentar na mesma mesa e partir do mesmo pão e pronto, e ficou tudo do mesmo tamanho? Não, você fica na sua religião, eu fico na minha e todos vamos nos salvar. Bom. Ou seja, amputou também o espírito missionário. O novo ecumenismo, além de tudo, amputou o espírito missionário que a igreja tinha. Bom, e um caso curioso, apenas um parênteses, semana passada, digo, ou alguns 15 dias, não me lembro, os conciliares então lançaram um vídeo dizendo que eu creio nel amor, não sei o quê, com várias pessoas de várias religiões e o Papa Francisco, né, dizendo que todos nós somos filhos de Deus e tal. Bom, esse vídeo todo, acredito que todos que estejam assistindo este vídeo já tenham ouvido ao menos falar desse vídeo que os conciliares lançaram. Bom, aí então resulta de que essa semana eu vi um texto de alguém que dizia que esse vídeo está totalmente contrário à fé católica, não sei o quê, e chamava como testemunha para dizer que esse vídeo estava contra a fé católica, chamava como testemunha um documento chamado Dominus Iesu, do cardeal Ratzinger, que depois virou o Bento XVI. Eu não consigo entender definitivamente como que as pessoas pegam dois documentos, pega esse vídeo dos conciliares e esse documento do cardeal Ratzinger e quer refutar esse vídeo com um texto pior do que o vídeo. Bom, só para não dizer que eu minto, eu vou pegar aqui o texto da Dominus Iesu, assinado pelo cardeal Ratzinger, digo, né? Feito por ele. E meu computador está reiniciando, não sei porquê. Assim que ele voltar à ativa, a gente volta nesse assunto. Vamos continuar na segunda pergunta, porque ela é muito interessante. Bom, a pergunta é, mas e se trata de uma novidade herética que não está limitada a um pequeno grupo, que ameaça contagiar a igreja inteira? Bom, São Vicentistas. Então voltemos à antiguidade. Nós que somos tradicionais, bom, é preciso explicar que a palavra tradicional, a gente infelizmente tem que acoplar a pessoa católica, né? Dizer, eu sou católico tradicional. Porque hoje dá uma miscelânea de católicos, né? Há católicos conciliares, ditos católicos, né? Há católicos ecumênicos, há católicos não sei o quê. Então a gente precisa dizer, não, eu sou católico como os apóstolos eram, como os mártires eram, como tantos foram, como santos verdadeiros foram, né? Então a gente infelizmente tem que dizer, eu sou católico tradicional, né? Sou católico tradicional. Bom,
Então, o que nós fazemos? Nada mais que crer naquilo que os santos acreditavam. Nós voltamos à antiguidade. Se percebemos que esse texto, por exemplo, vamos citar apenas 3. Unitatis Redintegratio, que trata do ecumenismo. A Nostra Aetate, que trata da relação da igreja conciliar com as outras igrejas. Digo, com as outras religiões. A Unitatis Redintegratio, a Nostra Aetate e alguma outra encíclica do concílio. A gente pega tudo isso e verifica com o que foi sempre ensinado, a gente vê que existe aí um abismo de diferença. E uma outra carta encíclica, por exemplo, a Dignitatis Humanae, que diz que o homem tem o direito natural de escolher a sua religião. Isso é falso. Então, a gente pega esses 3 textos, a Dignitatis Humanae, Unitatis Redintegratio e a Nostra Aetate, e compara com outros textos já sacramentados de outros papas, percebe-se que não tem como seguir isso. Ou a gente volta à antiguidade como diz São Vicente, ou a gente se perde. Porque essas novidades são heréticas. Bom, eu queria ler aqui apenas um pequeno texto da carta encíclica Miraribus, do Papa Gregório XVI, que diz assim: outra causa que tem acarretado muitos dos males que afligem a Igreja é o indiferentismo, ou seja, aquela perversa teoria espalhada por toda parte, graças aos enganos dos ímpios, e que ensina poder-se conseguir a vida eterna em qualquer religião, contanto que se amolde à norma do reto e do honesto. Bom, isso foi condenado, veja. O Papa Gregório XVI condena o indiferentismo religioso. Bom, isso foi condenado. Foi condenado pelo Papa Gregório XVI na carta encíclica Miraribus. Voltando aí, o sujeito vem e me diz: não, esse vídeo é contra Dominus Iesus do Papa, do Cardeal Ratzinger. Bom, então vamos ver o que o Cardeal Ratzinger diz na Dominus Iesus. Ele diz assim: com a expressão subsiste in, o Concílio Vaticano II quis harmonizar 2 afirmações doutrinais. Daí já começou mal, porque diz que o Concílio quer harmonizar. Harmonizar por quê? Porque não estava harmonizado? Bom, com a expressão subsiste in, o Concílio Vaticano II quis harmonizar 2 afirmações doutrinais. Por um lado, a de que a Igreja de Cristo, não obstante as divisões dos cristãos, continuam a existir plenamente só na Igreja Católica. E por outro, a de que existem numerosos elementos de santificação e de verdade fora de sua composição. Isto é, nas igrejas e comunidades eclesiais que ainda não vivem em plena comunhão com a Igreja Católica. Bom, se alguém dissesse isso há 100 anos atrás, era condenado por heresia, era excomungado. E hoje se diz essas coisas assim abertamente, está lá no site do Vaticano, procurem lá. Para quem nunca leu, procurem lá. É uma chamada Declaração Dominus Iesus sobre a unicidade e a universalidade salvífica de Jesus Cristo e da Igreja, assinada pelo Cardeal Ratzinger, na época era prefeito para a Congregação para a Doutrina da Fé. Bom, pronto, e fica por isso mesmo. Bom, então a terceira pergunta diz o seguinte: e se na antiguidade se descobre que um erro foi compartilhado por 2 ou 3 homens, ou mesmo por toda uma cidade ou por uma região inteira? São Vicente responde: nesse caso, deve-se ter o máximo de cuidado em preferir os decretos universais e antigos da Igreja Católica, se houver a temeridade e a ignorância daqueles poucos. Bom, então a regra é sempre a mesma. São Vicente diz: volte à antiguidade.
Bom, mas na antiguidade, por certo, houve hereges. Desde que o mundo é mundo, eles existem, né? A Sagrada Escritura diz que eles existem porque Deus permite que esses hereges existam para nos testar a fé. E mais na frente a gente vai ver que São Vicente diz a mesma coisa. Claro, porque São Vicente é católico, né? Ele sempre vai dizer a mesma coisa que o seu Divino Salvador disse. Bom, então... Bom, mas existem, digamos, hereges também na antiguidade. O que eu vou fazer? Pegar esses textos dos hereges dos heréticos para poder sustentar a minha tese? Por certo que não. O que deve fazer então? Pegar o texto da Sagrada Escritura, pegar os textos antigos da Igreja, da Sagrada Escritura, se houver conformidade, e aplicar então ao caso concreto. Então, bom, porque tem pessoas que podem dizer, mas na antiguidade também se fizeram assim. Aí pega lá o texto de 2, 3 hereges da antiguidade e quer aplicar então a regra atual. Não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Não vai dar certo porque eram hereges. Não é porque são antigos que são santos, né? Não é porque são antigos que são corretos. Bom, existe também hereges na antiguidade, sempre existiu. E a quarta pergunta então diz o seguinte: e se surgir uma nova opinião sobre a qual nada ainda foi definido? São Vicente diz: então é preciso indagar sobre as opiniões dos nossos maiores, que em diversos tempos e lugares sempre permaneceram na comunhão e na fé da única Igreja Católica e vieram a ser mestres comprovados para confrontá-las com a nova opinião. E tudo aquilo que tiver sido sustentado, escrito e ensinado aberta e frequentemente e constantemente, não por um ou por dois apenas, mas por todos juntos com o mesmo e único sentido, entenda-se que isso mesmo deve ser crido sem vacilação alguma. Bom, então o que São Vicente quer dizer? Sobre determinado assunto a Igreja nunca pronunciou. O que deve se fazer então? Pega os textos daqueles mestres comprovados e aplica-se então a regra. Por que São Vicente diz isso? Porque pode haver algum assunto que a Igreja ainda não se pronunciou a respeito. Então, bom, para isso que servem os princípios. Pega-se os princípios da Sagrada Escritura, os princípios que a Igreja sempre manteve, e aplica-se então a regra. Bom, outros textos de outros mestres comprovados, mestres de conduta ilibada, de doutrina reta, e aplica-se então aquele caso concreto que a Igreja ainda não se pronunciou. Bom, pessoal, esse é o terceiro capítulo. Para quem tiver alguma dúvida a respeito desses textos, desses vídeos, sugiro que escreva para o nosso canal através do e-mail canalcristus20@gmail.com.br. E estamos abertos a críticas, sugestões, algum tipo de comentário a respeito desses textos, né? Ou pode também comentar aqui nessa página, nesse canal. Eu não gosto muito de que comente, às vezes, no vídeo, porque às vezes para responder fica ruim. Às vezes é preferível que se faça através do e-mail mesmo. Como eu disse, hoje é sábado, esse vídeo era para ser gravado na quarta-feira passada. Amanhã, domingo, haverá o vídeo normal do domingo, porque os vídeos são gravados no domingo e na quarta-feira. Então amanhã, outro dando seguimento ao livro de São Vicente de Leão, já no quarto capítulo, que é Exemplos de recurso à universalidade e antiguidade contra o erro. Então, com a graça de Deus, até amanhã a gente continua então com os vídeos. Salve Maria!